Long ago, pirates ruled the seas, but the kingdom of Varuna enjoyed peace and prosperity under a wise king and the watchful eyes of his two master swordsmen, Radcliffe and Jihan. When these two fine soldiers vanished, the kingdom was left defenseless. The power-hungry Baron Diaz was quick to strike. First, he combined forces with the pirates to jail the king and secretly replace him with a wooden puppet. Not satisfied with just the throne, the Baron then recruited the former palace wizard to help him steal the kingdom's long-hidden treasures. The kingdom's only hope is the king's daughter, Alexia. Discovering the connection between the Baron and the pirates, Alexia sets out to find Flint, a famed pirate hunter wanted for treason against the Baron's new regime. Alexia knows that Flint is the kingdom's only hope. Uma das minhas críticas mais recentes nos jogos atuais é o fato deles serem muito fáceis. Eu sempre reclamo que os jogos atuais eles são muito linear e te dão muita dica do que fazem. Por isso eu gosto bastante dos jogos antigos, que não te dão muitas dicas e além de tudo tem muito quebra-cabeça. Que é o caso do Alundra 2, que na minha opinião os quebra-cabeça desse jogo muito mais divertido do que ele é, né? Ele é um jogo muito divertido, mas com os quebra-cabeça fica ainda mais divertido. E eu lembro que na época eu achava muito legal o Alundra 2 por ser um personagem por ser um jogo de um personagem apenas com uma espadinha, né? Ele tem uma espada, um escudo, você pode até fazer upgrade durante o jogo da espada, do escudo, trocar por outra mesmo, né? Você compra uma outra e fica mais forte, como qualquer RPG mesmo. E eu gostava bastante porque você joga somente com ele, né? E me lembrava muito Zelda. Eu ficava toda hora comparando o Alundra com Zelda. E eu sempre achei que o Alundra foi muito desvalorizado pelos jogadores em geral, assim, jogadores de RPG, né? Porque ele é um RPG com ação. Isso sempre me deixou assim um pouco chateado, né? Eu acho que eu sempre fui um jogador de Alundra solitário, assim, apenas eu que jogava mesmo, e os meus amigos jogavam outros jogos na época. Os RPGs clássicos mesmo, como o Legend of Legaia, por exemplo. Eu percebo que muita gente reclama do gráfico do Alundra, mas sinceramente eu gosto bastante. Eu nunca fui muito exigente com gráfico, não. Eu sempre coloquei a história em primeiro lugar. Apesar que o Alundra é um caso um pouco diferente, né? Porque a história não é lá grande coisa, né? Mas o jogo ele é muito divertido. Eu acho que o que você se diverte no jogo, com as brincadeiras que ele tem, e a diversão mesmo assim já compensa qualquer furo que a história possa ter. Na história do jogo você joga com o Flint, que é um personagem, um espadachim, né? Ele sempre tem uma espada, um escudo, como eu falei. E no caso, durante o jogo você aprende alguns golpes novos, você aprende a fazer combos. Você ganha um anel, que é um anel mágico que te dá um certo poder. Você pode paralisar os monstros, ou até mesmo tirar danos neles. É um acessório bem legal, assim, ajuda bastante durante o jogo. Eu adoro as partes quando eu pego um anel novo, eu sempre me diverti bastante. A história do jogo é realmente muito vaga, né? Você tá no reino de Varuna. O Mephisto, que é um poderoso feiticeiro, ele tá usando uma espécie de chave de vento mágica para poder controlar os seres humanos e transformar em animais.
E também ele transforma alguns animais em monstros, né? Tem um touro que eu acho muito legal, que é um dos chefões, que é um touro normal, e através da chave, da engrenagem, ele vira um touro humano, assim, humanoide, né? Eu acho esse vilão muito legal. O Flint, ele é um caçador de piratas, né? Um famoso caçador de recompensas, né? E ele é procurado por traição. Eu lembro que muita gente reclama dos gráficos dos jogos e tal, mas é como eu falei, eu sinceramente gosto bastante. Eu acho que o jogo tem que ser apenas divertido. Quando o jogo é divertido, eu curto bastante, não me preocupo muito com gráfico e tal. Claro que gráficos bonitos vai fazer você se atrair. Hoje em dia, com os jogos atuais, o que vale é gráfico, né? Se o jogo não tiver gráfico, os moleques de hoje falam que não presta. Mas eu sinceramente sempre aproveitei as histórias dos jogos e prefiro mais a história. O Alundra 2 é um jogo extremamente divertido, você se diverte bastante e ele te garante várias horas. Ele não é um jogo fácil, não é também difícil, ele tem uma dosagem de dificuldade ali que é suficiente, você não fica muito irritado, mas também não é fácil demais. E os quebra-cabeças são divertidos, são na medida certa. Às vezes você vai ficar muito tempo nenhum, mas às vezes não. Enfim, eu acho que é um jogo que é muito aproveitável. Você vai ter grandes momentos de diversão, vai relembrar o passado para quem gostou de jogar jogos daquela época e não vai se frustrar, né? Pelo menos em relação à diversão. Para aqueles caras que, assim como eu, gostam de jogar um joguinho antigo e gostam de sentir aquela nostalgia, eu recomendo demais. Para mim, o Alundra 2 é um dos jogos mais divertidos da era do PlayStation 1, no estilo dele, que é um estilo mais de RPG ação. Eu falo que é RPG ação, velho, por causa de ser apenas um personagem e você tá seguindo o jogo sozinho, praticamente. Você joga o tempo inteiro sozinho, sem ser ajuda de ninguém, é você e contra todos contra todos os inimigos do jogo. So there they are, the cowardly pirates we've been looking for. Who's that? Never seen her. Huh? What? So, you made it after all! How you doing, Flint? Flint! We're onto you, you pirate scum! Ruthlessly bombing innocent villagers like that? How could you do such a thing? I don't know what you're talking about, little lady. Don't try to lie your way out of this! Why, you dirty, stinking, filthy, lying weasel! Our ships! We only attack ships! We don't waste our time bombing little villages! I ought to knock your teeth out for talking like that! Knock my teeth out? Well, I'd like to just see you try it, fatso! Fatso? It means obese, overweight, piggy. I know what it means! Pop, I can't believe you. First you let this girl stroll in here and accuse us of bombing some village. Then you let her push you around. What a wimp. A wimp? That's it, little girl. You're gonna get a good spanking for that. What? You think you can still spank me? I will if I have to. Now turn around. You even touch me and I'll kick you so hard your hair will hurt. Technically, hair has no... never mind. Why, you big fat gorilla! Bleh! Thank goodness I got my mother's looks. Ruby! Huh? Ah!
You hit me! You stupid, ugly ape! How dare you kick your father? Ha! You deserved it! Come back here! I'm not finished with you!